Brunão, não vou nem mais nas outras duas lá. Vamos pegar mais uma pergunta aqui para a gente enriquecer a live. Eu acho que eu ajudei aqui. Eu não Legal, consigo legal, acompanhar o legal. pessoal. Como eu estou com o computador e o celular, que é, por exemplo, o Carlos, vou pegar só o Carlos. Esqueceu de falar que sozinho é praticamente impossível controlar a locação, perde foco. É isso aí, cara. Você tem muita tarefa, Carlos. Então dá para ir longe nisso, mas eu quero deixar o Brunão com direito a mais uma pergunta aqui, para a gente enriquecer aqui a diversidade da live. Manda bala, Brunão. Eu acho que já está quase no fim, né, Diegão? O Tá, Instagram mas vai eu vou cortar. te dar, e com licença poética, eu vou me dar, porque o Insta não tá mais me derrubando com uma hora, Ah, tá? legal. Então, Show. assim, eu posso continuar, eu não quero deixar cansativo, mas como eu aprofundei bem essas duas primeiras, vamos deixar uma terceira aí, e aí eu tento dar uma acelerada, a gente encerra a live, e aí você sabe, você é sócio remido, participante VIP da mentoria Corretor 20K, toda quinta-feira, se for o caso, eu te chamo aí pra gente enriquecer a brincadeira. Eu acho que seria legal, não para essa, tá? Para uma futura, a pergunta sobre as dúvidas frequentes de documentação, tanto dos clientes quanto dos corretores iniciando. Eu acho que seria legal e é um tema que gera um pouco de tempo para responder e para especificar tudo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Fica só a dica aí para futuras lives, tá? E Posso te dar uma resposta pronta, Brunão? Eu tenho uma live de documentação. Ah, garoto! legal! Eu Aí já fiz sim! uma dessa, e não só com a Show! minha visão. Eu trouxe um especialista, que é o Fúvio Essel, um cara que tem bastante Ah, vivência eu de lembro. cartório em Boituva. Eu tenho uma live, inclusive quem ficou até o final da live, mas eu retomo esse assunto que é importante. Quem ficou até o final daquela live ganhou uma relação dos documentos para trazer segurança jurídica para o negócio. Foi Legal! showzaço. Mas assim, eu retomo esse assunto e deixo à tua disposição, inclusive, mas eu tratei disso aí, cara. Mas Show, manda mais uma show! então, qual você quiser, que realmente é Depois um a gente tema vê, bem prolongado. depois a gente vê lá no GTV, que deve estar lá salvo, né? No Instagram. Aí Se não já. tiver, ó, Bruno, deixa eu fazer um parênteses rápido. Se não tiver no IGTV, moçada do Instagram, eu tô começando, eu não vou dizer que eu tenho muita vida, aliás, eu tenho vida no YouTube e no Facebook, a transmissão aqui é simultânea, o conteúdo chega lá, mas eu tenho focado tanto aqui no Insta, Brunão, que acontece? Eu não lembro de citar os dois canais do Facebook e do YouTube, que tem todos esses conteúdos salvos, e o pior, eu fui bloqueado aqui no Insta, cara, eu tô com uma semana de suspensão, porque eu peguei todos os seguidores lá, o pessoal que eu tava seguindo, e eu fui dar uma faxinada, comecei a seguir um monte, de repente me bloqueou uma semana, falou, deve ser algum robô, alguma coisa que tá deixando de seguir a moçada e me bloqueou. Então, olha só, vai deixar de circular, não consigo curtir no Instagram, eu não consigo postar no Instagram, só no Story e nas lives. Então, acompanha no YouTube que tem tudo lá, ou no IGTV, no Ah, YouTube, ou no Facebook, fiz o meu merchan, mas manda uma pergunta aí, Brunão. legal, legal. Perguntinha simples, tá? Para um corretor ter resultado, performar, fazer a diferença, crescer, ser autoridade, ser reconhecido, ser feliz. O que ele precisa? Quais são as qualidades essenciais para o corretor literalmente voar, Diegão? Essa eu acho que você vai adorar responder. Eu vou adorar, mas não é tão simples assim, Brunão. Essa daí dá um projeto chamado Consultor Imóvel Moeda Forte, que é live atrás de live, conteúdo atrás de conteúdo, mas eu não vou me furtar de repente citar algumas características que eu acho que tem que ser marcantes num profissional de sucesso extraordinário aí do ponto de vista de resultado. Inclusive, você sabe disso, Brunão? Eu Colocaram aí, ó, estruturei a trabalhar na pedido de GCDI, ó. muitas. Hã? Colocaram aí, trabalhar na GCDI. Pô, é sempre uma lisonja. Eu adoraria que eu tivesse o braço, os focos suficientes, Brunão, porque tá vendo? A gente sofre do mesmo problema que a gente relata aqui. É muito à frente, cara. Mas assim, o meu compromisso de transmitir conteúdo, produzir e compartilhar conteúdo tal, que serve de laço para o consultor imóvel mais da Forte, demanda muita energia, muito investimento da nossa parte. Ele tem uma etapa, Bruno, bem estruturada, que é a imersão corretor 20K, que é um curso que o pessoal demandou, eu coloquei à disposição, abri uma turma e já fechei, tá certo? E fica aqui um spoilerzinho, eu vou abrir uma nova turma aí em breve, tá certo? Porque tem muita gente querendo entrar. Mas é o seguinte, Brunão, nesse curso eu falei sobre essa questão, né? Quais são os principais diferenciais
de um corretor imobiliário de sucesso ou, como eu chamo, de um consultor imóvel mais da Forte. Tá certo? Eu vou tentar rememorar para ser sucinto aqui, Bruno, porque isso aí deu uma aula só para esse curso, dá uma aula inteira, só esses diferenciais. Mas vamos lá, Brunão, o que eu acho que é primordial? Primeira coisa assim que é chave para mim, tem que ser um cara inquieto. Como assim, Diego? Inquieto é subjetivo, né? Um cara que não consegue ficar na cadeira, que quer tomar o café dele, quer fumar lá fora, não consegue ficar sentado. Não, pelo contrário. É um cara que ele é inquieto do ponto de vista de busca por conhecimento, Brunão. É um cara que é quase obcecado por conhecimento. Ele quer o tempo inteiro se aprofundar em relação aos assuntos, aos conhecimentos técnicos ou gerais que podem ajudá-lo a interpretar o mundo melhor, todo mundo ao seu redor, seja mundo de negócio e tal. Então é um cara inquieto do ponto de vista de busca de conhecimento. Tá certo? E aí eu já vou trazer uma segunda característica, que é a seguinte. Não adianta ser um teórico. Ok, Brunão? Porque aí nessa história de ser um obcecado por conhecimento, você vai lembrar de um monte de rato de academia, o cara que está lá no segundo pós-doutorado dele, está dentro de uma biblioteca nesse exato momento, colecionando um monte de título, mas e aí? Esse cara não produziu resultado. Então, a segunda característica, Brunão, que eu falo, inclusive, nessa aula também lá, dos principais diferenciais do consultor imóvel mais da Forte, é que ele precisa ser prático. Olha só, é um cara que precisa abraçar uma dicotomia, é um cara que precisa abraçar o teórico e o prático, essa dialética forte para resultado. Então, de nada vai adiantar o cara buscar conhecimento incessante, saber que não existe verdade construída e sedimentada, que o tempo inteiro ele sabe que ele precisa aprender mais, se ele não trouxer isso tudo para a prática, Brunão. Então, ele tem que ser um cara prático, porque é a prática que vai testar esse conhecimento dele, que vai trazer experiência para ele, que vai fazer ele errar, Brunão. Porque se fosse fácil passar uma receita e todo mundo seguir e ter o mesmo resultado, meu amigo, pô, tava fácil a vida, todo mundo ia ser bem sucedido. Mas não é. Não existe, Brunão, um único planejamento e um único conhecimento teórico que sobreviva ao campo de batalha da prática. Então tem que ser um cara, ao mesmo tempo, inquieto, de buscar conhecimento sempre, mas totalmente comprometido com testar aquela história toda. Ele precisa tentar traduzir o tempo inteiro, Brunão, esse conhecimento que ele está correndo atrás, às vezes estruturando, em estratégia, que é o tripé que eu sempre falo, estratégia, ferramenta e técnica. São coisas distintas, mas complementares. Ele precisa organizar esse conhecimento todo e traduzir em estratégia, técnica e ferramenta. Para quê? Para resolver os seus problemas e para resolver os problemas dos seus clientes. Porque o cara não está aqui para vender nada, Brunão. Ele está aqui para resolver problema. E quando ele percebe que ele consegue buscar na teoria, com esse viés prático, as soluções ou direcionamentos para ele começar a resolver os problemas dele e, por consequência, os problemas dos seus clientes, ele está num caminho bastante chave, Brunão. Então, olha só, inquieto e prático. Terceira característica, Brunão, eu vou ver se eu não me delongo muito também, mas eu consigo depois dar uma sintetizada nisso tudo. Mas a terceira característica eu acho que é muito chave, e aí tem muito link, porque também você ser inquieto e prático se aplica a qualquer tipo de atividade profissional, concorda, Brunão? Sim, Ué, sim. se o cara busca teoria e o tempo inteiro está testando, validando aquela teoria, o cara vai começar a criar um caminho de sucesso em qualquer atividade profissional dele. Né? Você que é professor de música, o cara que é inquieto, que estuda muito e o tempo inteiro está praticando até dar calo na mão, o cara está construindo o caminho de decolagem, a pista de decolagem. Mas, Brunão, tem um outro ingrediente aí que eu acho que é muito forte, vale também para qualquer atividade, mas é muito forte para as vendas, para o mercado imobiliário, para a corretagem imobiliária. Que é o quê? É o cara ser motivado. Motivado. A motivação, Brunão, é um assunto que eu preciso explorar muito, tá certo? Porque eu vejo as pessoas muito alijadas em relação aos conceitos teóricos que estão por trás disso, em relação aos exercícios práticos que vão trazer para elas um autoconhecimento, tá certo? Ela entender aquilo que realmente é um motivo para ela ir à ação. O que é motivação? É um motivo que te leva à ação. É uma coisa que faz seu coração cantar.
que independente das dificuldades que você for enfrentar, Bruno e todos estão nos acompanhando, você vai persistir, você vai levantar, você vai falar, cara, não importa, tudo isso aqui está servindo de aprendizado, eu estou com um propósito muito maior. Percebe a força disso, Brunão? E, cara, vou te falar uma coisa, tem muita teoria por trás disso e tem muita prática. E eu sou um grande testemunho, cara, de que é fundamental você fazer esse tipo de reflexão, seja lá qual for o momento da sua vida profissional. Se você está começando, ótimo, você tem uma grande oportunidade de direcionar o canhão para o lado certo. Mas mesmo que você já esteja com 30 anos de mercado, Brunão, tem grande chance de um exercício de reflexão ou de inflexão, procurando os reais motivadores da tua vida, você dá uma guinada de 180 graus. Então, esse exercício nunca vai sair de moda, ele precisa ser sempre feito. E tem teoria, por exemplo, eu já apresentei, aliás, para a imersão corretor 20K ainda não apresentei, mas já tive uma masterclass que eu explicava a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Pesquisa aí, pessoal, quem está aqui, teoria dos 2 fatores de Herzberg. É um grande pesquisador que fala dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são simples de entender, que vão te trazer a motivação que eu estou falando aqui. Não é a grana, Brunão. A grana é um fator extrínseco. Ela é importante, é uma contrapartida, uma consequência, mas não é aquilo que vai fazer seu coração cantar, você acordar mais cedo, dormir mais tarde e esquecer que o dia aconteceu no meio do caminho. São outros sonhos, são outros anseios, é outro tipo de propósito que vai fazer o seu mindset mudar e você vai criar um mindset de crescimento e isso vai criar uma espiral que não só vai enxergar a pista de decolagem que você criou com inquietude e com praticidade, mas vai te colocar com combustível suficiente para decolar e ficar voando, Brunão. Então, são esses 3 fatores que eu diria que são indispensáveis à corretagem imobiliária. Agora sim, Brunão, eu não posso encerrar uma reflexão dessa, estou falando de perfil, de diferencial, sem recorrer talvez a mais uns 2 ingredientes. Mas eu acho que se todo mundo aqui sair com essas 3 questões, inquietude, praticidade e uma motivação, cara, eu acho que ele vai estar no caminho certo para destruir o mindset fixo que ele tem e criar um mindset de crescimento. E, aliás, eu fiz uma live de mindset, tem uma repercussão super bacana, por isso que eu estou citando de novo. Mas alguns ingredientes extras, Brunão, que eu tenho para mim quase que como premissas, por isso que às vezes eu não cito, mas são importantes porque eu percebo hoje que são diferenciais, infelizmente. A humildade. Humildade. Olha como a humildade é a chave, inclusive, para esses 3 fatores, Brunão. Se você não for humilde o suficiente para saber que quanto mais eu sei que nada sei, ou seja, se você entender que você vai morrer sem saber tudo que você tem para saber, você não vai buscar o conhecimento teórico. Você vai achar que em determinado momento você já é o rei da cocada preta, você sabe tudo, que você não precisa buscar isso. Você precisa de uma humildade genuína para buscar esse conhecimento eterno. Se você não for humilde o suficiente, Brunão, você vai subir no pedestal da teoria e você vai se tornar um crítico. O que é um crítico de cinema? Uma figura importante que fica apontando os sucessos e insucessos dos produtores de cinema. Mas por que o Oswald Filho, que é um crítico conhecido no Brasil, não se presta a ir lá produzir o filme? Eu não estou dizendo que ele não seja uma figura importante, proeminente e que faça esse papel de crítico com propriedade, como muitos acadêmicos fazem, Brunão. Quantos professores de uma graduação, de uma pós-graduação vão te impressionar com conhecimento teórico? E aí você vai aprofundar um pouco e falar, mas cara, por que ele não coloca isso tudo em prática? Por que o Oswald não vira um Steven Spielberg, né? Não monta uma Fox, uma Sony, transforma a vida de muito mais pessoas? Então, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que os teóricos não sejam importantes, eles cumprem um papel muito importante, mas a humildade não vai deixá-los nunca subir no pedestal da retórica, da crítica pela crítica. Do tipo assim, o Brunão é um excelente músico porque ele tem tempo para fazer isso. Não. A humildade também vai te levar à prática, para que você vá lá, vista a sandália, pise no mesmo chão que o Brunão pisou, que os outros profissionais pisaram, erre, caia de joelho e tenha humildade para reconhecer o seu erro, volte e melhore. Então, humildade, Brunão,
É um fator muito forte e te conecta efetivamente com as pessoas, porque ela vai te trazer, por consequência, Brunão, o que eu acho que tem que ser uma vocação de um bom profissional de vendas também, que é a vocação por servir. Quando você tem, que é o que você me ilustrou ali, numa perspectiva, falou assim, cara, eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas, porque eu quero ajudar, porque eu enxergo que eu consigo ajudar. Eu tenho dificuldade de dizer não. Isso denota, ou pelo menos é um indício de uma vocação por servir. Tem cara que, meu, é arrogante, Brunão. Tem cara que não tem vocação para servir, que está pouco se lixando para os problemas alheios do próximo. Esse cara, Brunão, ele pode ser inquieto, ele pode ser prático, ele pode ser motivado. Ele não tem que estar aqui, cara. Ele tem que estar fazendo outra coisa. Para trabalhar com vendas, para ser um cara extraordinário, produzir resultado recorrente, o cara tem que ser humilde e tem que ter vocação para servir. E para encerrar, Brunão, e fazendo menção ao áudio de hoje cedo, esse para mim, cara, seria o ingrediente mais óbvio e, portanto, uma premissa sine qua non. Foi exatamente o que eu disse no áudio de hoje cedo, do grupo VIP do Telegram. Aliás, quem não se inscreveu no grupo VIP do Telegram, se inscreve lá, consultor_MF. Agora, com recorrência, eu vou postar insights, dicas, áudios, algumas coisas que me acontecem. Olha que historinha bacana para terminar a live, Bruno. Eu acho que acrescenta nessa nossa reflexão. Eu estava zapeando esses dias nas redes sociais e eu me deparei com um episódio que um colega, um corretor de imóveis, narrou. É até um cara que tem uma proposta de conteúdo também, um cara que eu gosto particularmente. E ele falou o seguinte, falou, cara, você acredita, meu, que esses dias eu captei um imóvel, vou até citar o valor do imóvel, que é para entender por que se suscitou interesse, um imóvel de 22 milhões de reais, um imóvel de ticket alto, e aí suscitou interesse das pessoas, eu fiz um anúncio, comecei a ser abordado a respeito desse imóvel, e aí uma pessoa começou a me abordar, uma mulher, começou a me abordar numa narrativa, numa abordagem de cliente, como se tivesse interesse por mais informações sobre o imóvel. E ele, naturalmente, começou a atender, né, Brunão? É para isso que ele fez um anúncio, para atender potenciais clientes. Mas no meio do caminho, ele começou a perceber algumas perguntas meio desencontradas, meio capciosas. E dava a entender, inclusive, que essa mulher estava querendo chegar direto no proprietário. E aí ele começou a responder também de uma maneira mais estratégica, e aí, em determinado momento, a mulher confidenciou para ele que ela era uma corretora de imóveis. Ou pelo menos ela se anunciou como uma corretora de imóveis. E aí ele ficou puto e narrou esse episódio, tornou público, até disse que mandou um áudio ali no impulso, depois apagou o áudio, provavelmente xingou a mulher, tal, não sei o quê. Porque realmente, perceba, o que é que está por trás dessa historinha que eu estou contando, que é o último ingrediente, que eu acho que é fundamental. É uma palavrinha pequenininha, é uma proparoxítona, chamada ética. Ética. Essa é uma palavrinha, Brunão, que deveria ser um negócio que a gente nunca deveria precisar falar. Mas, infelizmente, a gente vivendo o dia a dia, e infelizmente ao cubo, a nossa realidade aqui dos corretores de imóveis, é uma palavrinha que precisa ser lembrada. A palavra ética é muito forte e ela vai direcionar ou não a tua trajetória para sucesso. Você quer falar alguma coisa para falar, Bruno? Essa semana eu passei por duas situações como essa, né? Não preciso me alongar aqui e falar, mas situações parecidas ou até piores. E duas. Inclusive foi uma hoje. Tava tudo certo e aconteceu algo parecido e, enfim. Mas eu respirei, sorri, continuei, né? Então, às vezes a gente quer mandar uns áudios, né? Quer fazer, quer expor, mas depois quer apagar, porque a gente tem, né, uma educação, um respeito, uma, né, ética, uma vocação para ajudar pessoas, enfim. A gente se preocupa muito com a nossa imagem também. Mas, resumindo tudo isso, esse ingrediente ele Chave. precisa se enraizar na nossa classe de corretor de imóveis. Precisa.
Na verdade, Brunão, deveria ser uma premissa, a gente não precisava nem citar isso. Mas, infelizmente, se eu fosse narrar, Brunão, eu tenho episódio de hoje, tem episódio de ontem, da semana passada, do ano passado. Eu sou um grande colecionador de vários casos que, inclusive, me afetaram por falta de ética dos colegas. E aí, sabe qual que é a provocação que eu fiz no áudio de hoje cedo, Brunão, que eu acho que vale compartilhar aqui com o pessoal? Foi a seguinte. Por que então, Diego, sabendo que um negócio que ética é tão importante, por que eu não falo tanto de ética? Eu estou corrigindo já agora. Mas por que eu não falo tanto de ética? Primeiro, Brunão, porque eu tenho clareza, infelizmente, ética é uma coisa que você constrói ao longo de muito tempo, que envolve seus princípios, seus valores, a que tipo de educação você foi submetido, então tem a influência do seu pai, da sua família, todos os processos de socialização que você vivenciou vão te levar a construir o seu conceito de ética. Então isso é muito difícil de ser corrigido já numa fase adulta. Então, por conta desse conhecimento prévio, não quer dizer que eu jogue a toalha previamente, tanto é que eu estou falando de ética aqui. Mas eu sei que é um desafio hercúleo você ter que corrigir uma pessoa que foi criada a ter um tom de cinza mais escuro. Tá certo? Agora, por outro lado, Brunão, o que me deixava muito passivo em relação a esse tópico é exatamente o que eu vinha falando. Eu acho uma coisa tão primordial, tão óbvia, que eu falava, cara, não é possível, isso é óbvio, eu não preciso falar. Mas a vida também me ensinou inúmeras vezes que a obviedade provavelmente encerra os principais ensinamentos da vida. Então é importante que a gente revisite, sim, a questão da ética. A partir desse meu post, algumas pessoas se manifestaram, ficaram felizes, falaram, puxa, às vezes eu mesmo tenho dificuldade de interpretar. Pô, me dá um feedback, se às vezes você achar que eu errei, que eu escorreguei na casca de banana, para cá, para lá. É normal. Então aí eu me senti... Eu vou te contar um outro exemplo bem rapidinho, Bruno. Eu gosto de causa, porque eu acho que ilustra. Eu não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas eu já tive um restaurante em Sorocaba. E olha que engraçado. Em determinado momento, tinha algumas coisas para mim que eram óbvias, né? Por exemplo, não furtar e não roubar, para mim é óbvio. Você não precisa chegar a falar não furte, não roube. Ou não furte, vou melhor chamar. Mas eu comecei a perceber, Brunão, que primeiro, assim, 80, 90% das caixas, operadoras de caixas, tinham um problema com esse conceito. E aí eu comecei a perceber que as cozinheiras, uma cozinheira específica, começou a ter problema com isso também. Então, o que essa cozinheira fazia? Estou mudando de nicho, mas vai reforçar essa história da ética. E quanto ela, apesar de ser óbvia, é importante que a gente reforce. Ela começou, Brunão, a fazer mais comida bem próximo do final do expediente do restaurante para que sobrasse comida e ela pudesse desviar essa comida para casa. E aí tem uma regrinha básica de restaurante que eu não sabia antes de ter, eu descobri na prática, que é assim, funcionário não pode levar comida embora. Exatamente para você evitar esse tipo de situação. Então, às vezes é chato, você tem que jogar a comida fora. Eu já quis doar a comida e é difícil, porque também você se responsabiliza, então não é toda entidade beneficente que recebe a comida que você doa. É complicado a questão de sobra de comida em restaurante, ainda mais por quilo que sobra bastante. Mas, via de regra, já tinha essa regrinha lá, o funcionário não pode levar. Exatamente para que ele não produzisse a mais para levar como sobra. Mas isso para mim é tão óbvio que eu nunca tive o cuidado de, numa contratação, falar, olha, você não pode produzir a mais ali no finalzinho para levar embora para sua casa, porque, poxa, não é teu. Mas aí começou a acontecer, Bruno. E eu atento que sou, o que eu falei? Cara, falei, quem está errando sou eu. Isso é óbvio para mim. A pessoa que eu quero ilustrar aqui, obviamente, eu vou citar nome e tal, nem lembro o nome dela, acho. Mas assim, o que era uma pessoa excelente, eu percebia. Uma pessoa do bem. O que ela não tinha era clareza em relação ao conceito do que é ético. Então eu falei assim, poxa, não é possível que ela está fazendo isso. Mas como ela estava fazendo, era possível. E eu falei assim, o problema está comigo. Eu, a partir de agora, na contratação de novos funcionários, tenho que apresentar um código de ética que vai estar claro ali, por exemplo, que a pessoa não pode fazer esse tipo de coisa. Então, Brunão, a obviedade é forte,
traz grandes ensinamentos. E a ética é uma palavrinha que não só precisa ser lembrada, mas precisa ser explorada. E eu vou, dentro do possível, trazer. Agradeço a tua pergunta que me deixou desembocar nessa história importante aí, para quem quer ser diferenciado, quem quer ter resultado extraordinário e recorrente. Espero ter respondido, meu amigo. Show! Agradeço Perfeito, de coração, perfeito. de novo, a tua participação, as tuas perguntas inteligentes, como sempre. Sei que você já falou da questão da documentação e tal. Tenho certeza que você sempre guarda boas e inteligentes perguntas. A gente pode voltar numa próxima quinta aí, com o maior prazer do mundo para explorá-las. Legal, Diegão, obrigado, viu? Com certeza deixou muito mais claro aqui, me ajudou bastante. São coisas às vezes que são óbvias, que a gente precisa também tirar as escamas dos olhos, mas nada melhor do que uma pessoa com mais experiência, carinho, amor, amizade, para te dar, né, e conhecimento para te dar esses direcionamentos e você ter essa certeza do que fazer, ou do que não fazer, ou do que pensar e repensar, né? Então, obrigado, viu? Gratidão é toda minha, Brunão, pelas palavras, inclusive. Tamo junto e misturado. Terça-feira que vem tem mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Aliás, eu devo anunciar em breve aí, Brunão. Eu vou dar uma intensificada no canal. Só fica aqui meu convite para todos que estão acompanhando, que vierem assistir esse vídeo. Me segue lá no YouTube também, Consultor Imóvel Moeda Forte. Me segue no Facebook, Consultor Imóvel Moeda Forte. Me segue no Telegram. Diego, não guardei nada, não sei onde eu acho. Clica aqui no link da bio, embaixo da minha fotinha no Instagram, tem um link lá. Clica, vai ter como você se inscrever automaticamente nos 3 canais. Vale a pena eu intensificar aquele canal, que é o grande canal de vídeo, Brunão. Então, a aposta aqui está errada na ferramenta, mas com o maior carinho do mundo, foi aonde eu nasci, no Instagram, com esse propósito de conteúdo. Então, tem um carinho enorme pelo Instagram, mas me sigam no YouTube, me sigam no Facebook, que vocês vão ter sempre conteúdo feito, Brunão. Vou precisar pegar carona nos seus elogios finais aqui, feitos com muito carinho, tá certo? Não é nem tanto a experiência, o conhecimento, mas feito sim com muito carinho. Tanto é que eu aprendo todo santo dia, sou provocado todo santo dia para melhorar nesse nosso propósito. Brunão, e todos que me acompanharam, um beijo no coração, fiquem todos com Deus, tamo junto e misturado, e amanhã tenham todos um bom feriado religioso para quem cumpre aí na sua crença, para os cristãos é um feriado muito importante, é Páscoa, momento importante para a gente refletir a respeito do renascimento, de ressurgir a partir dos seus próprios pecados. Enfim, quem conhece um pouco mais o conceito da Páscoa, tem uma grande oportunidade amanhã para dar uma mergulhada, prende a respiração e volta novo para o mundo, porque o mundo está precisando de visão nova, de novos carinhos e amor ao próximo. Brunão, Valeu, Diegão. Obrigado, gente. Beijo no coração, fiquem todos com Deus. Feliz Páscoa, valeu. Obrigado, feliz Páscoa.